tem que de fato considerá-las e não simplesmente, porque senão não tem sentido. Senão é um sistema top-down tradicional, ordem, esse aqui ordena, estabelece, ó, vai ser assim, desse jeito agora, né? E todo mundo vai obedecendo. E aí, isso, você tem perdas que não são tangíveis, mas pelo fato, o simples fato de não serem tangíveis não significa que não sejam mensuráveis. Né? As perdas, aquilo que a gente mensura, quando a gente mensura, a gente está sempre perdendo a mensuração de uma série de outras coisas que não são tangíveis. Então, o que eu posso dizer é, eu acredito na mobilização interna, quando o indivíduo, a coisa começa pelo indivíduo, tem diversos processos, eu, por exemplo, a gente recusa projetos que não tenham essa característica, porque simplesmente que não dão resultado. Simples assim. Então, tem que fazer parte da missão da empresa, dos valores da empresa, a alta liderança tem que estar comprometida com isso. É uma mudança de mindset, na minha visão, é uma mudança de mindset. Eu posso apresentar um exemplo concreto, ocorrido na própria IBM, que foi feito há poucos anos atrás, ou seja, já estava assim, um pouco até na vanguarda disso aí, que se chamou de Jam Global, que foi uma mobilização com todos os funcionários do mundo todo, né, todo mundo que pôde participar, para a revisão completa dos valores da empresa. Imagina você envolver funcionários do mundo inteirinho, numa plataforma, no fundo colaborativa, para revisar. Por que era importante aquela revisão naquele momento? A empresa estava passando por a última etapa mais forte da transformação dela, saindo de um mundo ainda relativamente industrial para um mundo de serviços. Era um momento chave para revisar com os colaboradores o seguinte: os nossos valores continuam sendo os nossos valores, quer dizer, continua valendo isso nesse novo mundo que a empresa está encarando. E esse momento de discussão global ficou marcado no dia a dia da empresa. A gente se fala até hoje desse momento, hoje ele é relativamente recente, estamos falando de algo de 5 anos atrás, ficou marcado para sempre, usado como exemplo de mudança, de marco de mudança muito importante de uma empresa como a nossa. Então, o que o Woody está falando aqui tem que vir de dentro, efetivamente. O ponto é como é que a gente desperta, como é que a empresa, de uma maneira inteligente, desperta essa vontade da pessoa de participar e de enxergar que ela realmente vai colaborar com alguma coisa maior. E aí você mostra o resultado maior disso. E essa alteração, ao longo do tempo, mostrou que era eficaz. Acho que só valoriza o trabalho de colaboração que foi feito naquele momento. Mas esse Jam global realmente foi muito marcante na empresa. E até, volta e meia, se repensa se algumas outras situações... Léo, eu vou fazer uma pergunta a você. Só põe não. É só segurar. Quero perguntar. Isso para você e com o complemento do uso. Peraí. Tá desligado. Eu tive o privilégio de ver um programa de vocês no TED. Technology, vocês sabem que é o TED, né? E eu fiquei encantada com aquilo. Eu queria saber, se você contasse um pouquinho sobre o Meniais, né? Assim, o uso do Meniais, que foi só para situar quem está ouvindo, um programa feito por uma design e que teve o auxílio de vocês da IBM, o desenvolvimento, e ela mostrou como uma inovação no TED em São Paulo, que teve em São Paulo, que é Technology, Design, né? Que são reuniões que tem nos Estados Unidos, de 20 minutos, e a pessoa vem falar sobre inovação. Então tem educação, e eu sugiro para quem está aqui, que puder colocar www.ted, seguramente vocês vão ter muitas inovações e o uso da tecnologia de uma maneira prática e muito democrática, porque é de graça, vocês vão ouvir, vão treinar o inglês e vão estar assistindo lá durante 20 minutos o que está acontecendo de melhor no mundo. Vendo o TED, eu vi uma ferramenta que vocês desenvolveram junto com uma moça
chamada Meniais. E aí eu queria que você falasse assim, essas novas ferramentas tecnológicas, né, que você pudesse trazer algum caso, além da Jam que vocês fizeram, que foi um ritual para vocês, né, que houve essa mudança, e vocês juntaram, e o uso que ele fez do Meniais, só de aprender, de ver na exposição. Queria que você falasse das ferramentas e o uso do que ele fez do Meniais. Aqui nós estamos numa sessão diferente, né? Então, eu vou assumir com toda a franqueza que eu não conheço esse programa pelo meu pouco tempo de empresa. Então, eu vou pular para o Uri, então... certamente melhor do que eu esse fato que você está escrevendo. Né? Tá. 6 meses eu ainda não conheci tudo. Obrigada, mas você vai adorar. Vou adorar. Bom, o Meniais, ele é muito próximo da visualização de dados utilizada pela Jam. Ele é um sistema de elaboração de gráficos a partir da análise de textos. Você submete um texto, seja quantas páginas for, tá? E ele faz uma análise do discurso a partir da repetição de palavras, e você tem diversas formas de visualizar esses gráficos. Não somente de texto, são diversas formas de gráfico, mas essa de texto é a que mais chama atenção. E é interessante o Meniais, a forma como ele foi desenvolvido, porque ele é aberto. Vocês podem entrar Meniais, não sei se é Meniais, por favor, mas... Meniais.alphaworks.com. Só jogar Meniais. Meniais, é só colocar Meniais. Ele é aberto, tá? Você pode optar por deixar seu material disponível lá na internet ou não. Você utiliza esse software online, né? E é muito interessante para compartilhamento de informações. E aí um outro detalhe, que é a questão do poder da imagem, né? Que isso é muito importante quando a gente fala de plataformas digitais. A imagem, ela é a linguagem universal por excelência. Se a gente pensar que o próprio Jung, né, um dos pioneiros da psicanálise, ele tratava a questão da imagem como a formação do pensamento. O cego, ele tem imagens, quando ele pensa, evidentemente são imagens, né, são imagens diferentes do que a gente chama de imagem, mas o pensamento ele surge como imagem. Dentro da imagem a gente tem o símbolo, a gente tem a dinâmica, a gente tem tudo que nos remete àquela informação. Antes do texto, antes que a gente queira, a imagem já chegou no nosso raciocínio. Então, a visualização é fundamental. O Meniais é um instrumento, tá? E aí você tem diversos outros. Você tem a linha do tempo, né? Você tem mesmo o que a gente está praticando aqui, que o pessoal gosta, é chique falar tudo em inglês, né? Graphic recording, né? Que nada mais é que o registro visual, né? Uma ata visual. Se a gente pensar que esse universo pós-web, né? A psique pós-web, ela é composta dessa outra forma de se relacionar. A gente se relaciona, eu converso com o meu amigo que mora na China, em seguida a gente dá andamento ao trabalho que ele projeto comunidade lá de Melbourne, aí em seguida eu acesso aqui, utilizo um software online de visualização de dados, etc. Quando a gente pensa que isso está mudando não só o nosso cotidiano, mas também a nossa psique, a forma como a gente pensa, isso nos remete, por exemplo, à questão da convivência de gerações. O design, a visualização, ela é típica, ela é a melhor forma de se comunicar com a chamada geração Y. Tá? A geração Y é a geração que nasceu com a web funcionando, é a geração que não precisa aprender nada, né? Eles chegam, já sabem tudo.